Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate para você aqui no nosso dia a dia, não é? Sempre com as informações importantes e, claro, as discussões sobre os temas que formam a nossa pauta aqui, não é? Os temas importantes da cidade, da região metropolitana e, claro, os assuntos de interesse nacional também. 1h30 da tarde, horário tradicional para essa discussão, para esse debate, não é? E, claro, a nossa reprise que você confere também de segunda a sexta-feira aqui na Santa Cecília TV, às 20 horas, não é? Às 8 da noite, não é? Investimentos importantes aqui pela Baixada Santista, né? Os complexos aí que vão se formando por aqui, que nós precisamos realmente de emprego, né? De geração de emprego, de renda, não é? Aqui para a gente conseguir recolocar a região no seu devido lugar, não é? Em termos econômicos, os problemas com as dificuldades que vamos sofrendo e o enfrentamento do dia a dia ao coronavírus, ao Covid-19. Muita gente aí agora com medo, né? Muita gente que achava que não, que isso aí, que aquilo é bobagem e tal, não sei o quê. Quando os números foram crescendo, aumentando, gente famosa aí perdendo a vida, sendo internada, sendo notícia aí nos principais sites, telejornais aí pelo Brasil afora, parece que agora as pessoas estão um pouco mais conscientes de que não é um resfriado comum, não é uma gripezinha, uma bobagem, não é? O coronavírus não escolhe a idade, não escolhe classe social, sexo, não é? Nada disso. E uma pessoa que está muito bem de saúde, dia para a noite pode, através do vírus, ser hospitalizada, entubada e ir a óbito, né? E aquelas pessoas, às vezes, até têm uma comorbidade, têm problemas, mais idades, enfim, né? Acaba acontecendo a mesma coisa, se hospitaliza e se salva, né? Volta à vida até de uma maneira surpreendente. Enfim, é uma doença aí que nos surpreende a todos e todos precisam, na verdade, seguir aí as orientações, como a gente diz aqui, diariamente, no ponto de vista das autoridades de saúde e das autoridades governamentais, embora ocorram aí algumas discordâncias, algumas polêmicas que a gente vai poder levantar, inclusive aqui nessa edição do Ponto de Vista. Aqui à esquerda comigo o nosso Altair de Marco, companheiro, radialista, não é? E que mais uma vez participa e colabora aqui com a gente. Prazer revê-lo, Altair, tudo bem? Prazer muito grande estar de volta aqui, Boturão, ao seu lado, ao lado de Santana, nosso convidado que você apresenta já, e da rapaziada, da produção e de todos vocês que estão em casa agora para a gente conversar aqui sobre os problemas da Baixada, problemas nacionais e principalmente os nossos problemas aqui da Baixada. E esse que você citou agora, do coronavírus, é um problema local, porque ele está em todo o Brasil. Então vamos falar do nosso aqui. A cada dia que passa, mais gente é contaminada, os hospitais estão estão aí sufocados, não é, com a demanda. E daqui a pouco vai faltar leito, porque lembrar as pessoas que nós passamos aí a primeira fase e dizem que essa segunda fase é muito pior, porque nós não estamos aí com os hospitais de campanhas do Brasil foram desmontados, né? Todos eles foram desmontados. A gente tem aqui em Santos uma situação diferente, mas mesmo assim é preocupante porque abrange toda a região. Então é bom você que está em casa, você, meu amigo, minha amiga, e eu vou falar sem papas na língua aqui, a gente tem que tomar um pouco de vergonha também, né? Todos nós temos que um pouco mais ser responsável pelo aquilo que fazemos, porque se a pandemia está chegando na situação que está, deve-se muito àquilo que nós estamos fazendo. Quer dizer, a impressão é que acabou a doença, e a doença não acabou. Muita gente está morrendo todos os dias. Ontem nos Estados Unidos morreram 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. A nossa realidade, se a gente continuar do jeito que está, não vai fugir muito. Pois é, e só relembrando, né, eu ouvi hoje no rádio uma informação, um comentário curioso e verdadeiro, né, em relação a esse valor pago aí emergencialmente, né, como é que se chama aí? O auxílio emergencial, auxílio. Né, e que o ministro Paulo Guedes disse que só vai voltar com o auxílio emergencial a partir do momento que temos 1.000 mortos por dia. Aí realmente a pandemia terá recrudescido realmente, enfim. Olha, esse é um imbecil de marca maior. Veja, tirou daqui. É um imbecil de marca. Tirou daqui. Olha, a gente tem que rir para não chorar, né? Porque a situação que nós nos enfiamos, ela é absolutamente caótica. Um ministro da área econômica do país que diz uma coisa dessas, né? Que só a partir de a partir do momento que morrer 1.001 por dia, então volta ao auxílio emergencial, porque a pandemia
A pandemia está de volta, né, com força total, como a gente estava acompanhando até outro dia. Olha, é inacreditável. Com a gente também o empresário André Ursini, ele que é o diretor-presidente do Complexo Andaraguá, é um complexo aí multimodal, aqui na Baixada, né, na Praia Grande, e a gente vai aproveitar aqui a presença dele para obter aí o maior número de informações possíveis, debater o máximo, né, a respeito desse empreendimento, né, e, claro, a situação aí geral que vivemos na região, as nossas dificuldades, nossos problemas, que, claro, abrange aí o país inteiro. Prazer recebê-lo, Ursini, tudo bem? Tudo bem, Boturão, obrigado pelo convite. Taíne Marcos, Santana, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês no programa Ponto de Vista e conversar sobre a nossa Baixada, sobre desenvolvimento econômico, que é uma coisa que a gente está precisando e muito na nossa região, gerar emprego. É verdade. A gente só tem tido notícias negativas, né? Semana passada tivemos a notícia de menos 4 mil postos de emprego na Baixada. A gente tem 1% da população desempregada do Brasil e não temos 1% da população do Brasil, é desproporcional. Então a gente precisa debater, dialogar e principalmente precisamos avançar com ideias para voltar a ter o desenvolvimento regional aqui, porque a nossa situação em termos de emprego não é boa. É verdade, já faz tempo, né, que a gente luta por isso, né, mas dificuldades enormes vão surgindo e a gente vai falar sobre elas na sequência. Lá na ponta o Marcos Santana, sempre atento aí às informações que vão surgindo e a sua participação durante o programa. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Edgar, Altair, Ursini, a gente está falando sobre o aumento do número de mortes na Covid-19 e parece que é má vontade quando a gente fala mal do presidente da República, né? Mas hoje de manhã ele esteve em Porto Alegre para anunciar uma inauguração de uma ponte. Ele falou que o Brasil está no finalzinho da pandemia, né? O número de mortes diárias aumenta. Falou que defendeu novamente o uso da cloroquina, dizendo que é um remédio eficaz, não tem comprovação científica, mas segundo ele é eficaz. E em nenhum momento falou sobre o Plano Nacional de Vacinação para conter a pandemia. E a gente acompanha o noticiário, vê que nos bastidores ele está pressionando fortemente o ministro Pazuello para, nessa disputinha política entre ele e João Dória, para o governo federal iniciar a vacinação antes do estado de São Paulo. Então ele está pressionando o Pazuello para contratar um lote emergencial com a Pfizer para iniciar a vacinação antes, né, para tentar faturar politicamente nessa corrida política. Só que a Pfizer já mandou avisar que não vai ter as vacinas disponíveis para pronto entrega, que é uma coisa muito natural, né? Ele acha que é Disque Pizza, acha que é iFood e vacina, mas não é assim que a banda toca. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise, às 20 horas, uma boa noite. Muito bem, boa noite para você que acompanha a gente aqui na reprise do Ponto de Vista. Né? Lembrando, o programa é ao vivo, acaba sempre às 14h30. Nesses períodos de tempo, né, até o início da reprise às 8 da noite, não, meu caro André Ursini, só Deus sabe o que pode acontecer na nossa combalida República Brasileira. Né? Vamos lá para os números, os tristes números, né, da Covid-19. Nossa tabelinha diária aqui, a gente gostaria de jogá-la no lixo, mas infelizmente não é possível ainda nesse momento. Né? Cidade de Santos, 26.804 casos, 825 óbitos. Baixada Santista, no número total de 74.175 casos confirmados, 2.543 vidas perdidas. Né? A gente, como sempre, deixa aqui o nosso respeito e o nosso sentimento às pessoas que perderam parentes queridos, amigos, enfim, né? Durante a pandemia aqui, pandemia que continua, né? Aqui na região. No estado de São Paulo, 1.306.585 casos, 43.461 óbitos. E no Brasil, 6.728.452 casos confirmados, 178.995 vidas perdidas com o coronavírus, nos números oficiais, que são
rechaçados, né, pela comunidade científica brasileira, já que existe uma dificuldade monstruosa de testagem pelo país afora. Então, evidentemente que o número de casos é muito superior, muito maior a esse que nós temos aqui. Pelo menos 45, 50 milhões de pessoas já tiveram contato com o vírus. E claro que não são apenas 179 mil óbitos, né? São muito mais pessoas faleceram por conta do Covid-19, né? Bom, tem uma notícia que surgiu agora aqui, não é o programa de esportes, né? Surgiu agora, né, essa decisão em cima do Robinho, Exatamente, agora. Caso do Robinho. Aliás, foi motivo de pergunta no debate que nós tivemos aqui na Santa Cecília TV com os candidatos à presidência do Santos, né? O candidato Daniel Cury foi perguntado e a resposta do Daniel, né, se não me engano, com um comentário do Rueda, né? Era exatamente sobre isso, né? O que ele faria com o contrato aí do Robinho e tal. E o Daniel deixou claro, o Rueda também fez essa análise, né, que teria que esperar a decisão da justiça italiana. E a decisão saiu, a Corte de Milão confirmou a condenação de Robinho, né, e do amigo dele, né, Ricardo Falco, né? Então, seguem condenados, estão condenados, né, por agressão sexual, violência sexual, na verdade, né? Estupro, né? Acho que o estupro agora está caracterizado, né, com essa decisão, numa boate, lá numa noitada. A gente já discutiu aqui em outras oportunidades, todo mundo sabe o envolvimento aí do caso do Robinho, né? E agora o Robinho que se vire, né? Vai fazer o quê? Está condenado, ele vai recorrer ainda, né? Cabe mais um recurso, a Corte de Apelação, última instância ainda, né? E aí vai ficar aí, então, a expectativa para que ele seja absolvido ou não, né? Se for condenado, vai ser preso. 9 anos. Mas acho que 9 anos, hein? existe esse entendimento aí das partes aí entre Brasil e Itália. Não acredito, enfim, não sei não. Acho que não. Acho que nenhum brasileiro, eu acho que não vai tomar cana aqui não. Acho que só se for lá, se for para lá, como lembram ele fica condenado lá. César e Battisti. O caso do César e Battisti. Battisti foi condenado lá, né? Salvatore e Cacciola. Cacciola também. O Cacciola só foi preso porque ele estava lá em Mônaco, lembra? Sim. E o Cacciola tinha dupla cidadania. Dupla cidadania. Ele é brasileiro e italiano. Não sei por onde. Acho que só se pisar lá. Não sei por onde anda o Robinho hoje, né? Não sei se anda aqui por Santos, enfim, né? Mas imagino também tem essa notícia, visão, né? também. É triste, lamentável que isso tenha acontecido, né? O cara, 30 e tantos anos de idade nas costas, milionário, né? Vai se envolver numa situação dessa, numa noitada dessa na Itália. Não é a primeira, hein? A primeira foi em Manchester, né? Que ele foi. Acabou sendo absolvido, né? Acabou sendo absolvido, não havia provas e tal, né? E lamentavelmente o Robinho, que não é mais menino, né? Pô, que mancada, não, rapaz? Pelo amor de Deus, se envolver numa situação dessa, vai para casa, rapaz. Pô, toma um vinho com a esposa, né? Que isso. Agora fica essa situação com o nome sujo, encerra a carreira com o nome sujo, lamentavelmente, né? Acusado de estupro e talvez até condenado por estupro na Itália, uma coisa que é profundamente lamentável. Para os santistas, de maneira geral, que podiam ter uma certa expectativa de contar com o Robinho, caso o Santos avance, né? Foi roubado o peixe ontem, hein? Garfaram o peixe ontem naquele pênalti mandrake lá, hein? Quando o cara não é São Paulino, tem que falar essas coisas. Não, nós estamos abrindo lá, peixe. Nós estamos abrindo vaga lá para... O cara cruza a bola na área, o jogador do Santos faz assim com o braço, ó, de fora para dentro. Né? O Simon explicou na Fox Sports. Se fizer uma então, carteirinha de São Paulo, o que é verdadeiro. Vai fazer o quê, né? Caso o Santos passe pelo Grêmio, havia uma expectativa do Robinho reforçar a equipe e tal, na Libertadores, que só segue, acho que a partir de fevereiro, né? E agora não vai dar, evidentemente. E o Robinho se defenda lá com os seus amigos, né? Seus parças, né? E que, infelizmente, o que a gente pode desejar, né? Justiça, né? Se ele realmente tem culpa no cartório, se for condenado, tem que pagar. Acho que não vai pagar, porque nunca mais na vida eu acho que ele vai pisar em solo italiano. Bom, meu caro Ursini, temos aí números crescentes, né? E a economia, como a gente tem discutido aqui, me parece, talvez, acho que você deve ser da mesma opinião, né? A economia só anda com a vacina, ou não? Só anda com a vacina. A retomada econômica mundial depende de uma estabilização da população, né? O Brasil teve uma vantagem esse ano, que eu acho que a gente conseguiu ainda vantagem para a indústria em si, que foi a alta do dólar, desvantagem para o povo brasileiro, porque teve muitas mercadorias que ficaram mais caras aqui, porque as empresas estavam optando por exportar os seus produtos e não colocar na prateleira dos supermercados.
começou com o arroz lá atrás, hoje até o ovo teve uma alta muito alta. O óleo de soja foi outro exemplo, que chegou a 100% de aumento do preço, mas as exportações fez com que a balança cambial tivesse esse ano equilibrado e que a economia vai ter uma perda em relação a 2019, mas é uma perda em torno de 3% a 4%, não vai passar disso aí, o que representa muito dinheiro fora da economia. Agora, o que o mercado está projetando para o ano que vem é o segundo semestre. O primeiro semestre está sendo cotado como vai ser a economia mundial, vai ser como nós estamos vivendo no momento presente. Começo da vacinação, uma pequena retomada, logicamente que não há confiança 100% que a vacinação vai ser efetiva, que vai dar resultados positivos, as pessoas ainda vão ficar um pouco com medo, principalmente de fazer viagens e longas viagens. População da terceira idade, que na Europa é muito frequente em turismo, não tem viajado, com toda a razão. Então, eu acredito que o segundo semestre do ano que vem, Botucatu, a gente começa a ter uma melhora na economia, mas já projetando um 2022 mais sadio. Como chegaremos lá, eu não tenho ideia, porque você falou no início do programa aqui a respeito do ministro Paulo Guedes, não sei se você conhece essa informação, mas os 9 meses de auxílio emergencial que o governo federal deu equivale a 9 anos do Bolsa Família. E isso tirou 3 milhões de pessoas da linha de extrema pobreza, aquelas pessoas que viviam até com R$150 por mês, até R$150. E a partir de janeiro, na verdade os invisíveis são um pouco mais, né? Porque eles acabaram com o levantamento aí do auxílio emergencial, descobrindo quase 34 milhões de brasileiros que estavam entre aqueles acalentados, que são aquelas pessoas que já desistiram de retornar ao mercado de trabalho, são aquelas pessoas na minha faixa etária que perderam o emprego, na faixa dos 40 aos 60 anos, tentaram ser empresários individuais, tentaram ser comerciantes, não deram certo e acabam ficando acalentados, acabam desistindo. E aí colocaram o seu nome lá para receber o auxílio emergencial e o governo acabou descobrindo isso. Mas esses 13 milhões de pessoas da extrema pobreza, a partir de janeiro, corre o risco de voltar e a gente vai perder muito com a economia. Se a economia recuperou no último trimestre 7,7% em relação ao segundo trimestre de 2020, foi consequência desse dinheiro do auxílio emergencial que estava na rua. Mas a partir de janeiro a gente não tendo esse dinheiro fica muito difícil. Falando especificamente do ministro Paulo Guedes... Ou seja, vai ter que ter o dinheiro, né? Vai ter que ter o dinheiro. Vai ter que tirar de algum lugar. Vai ter que tirar de algum lugar, vai ter que fazer um remanejamento. Dinheiro. Aí é importante, a gente vem falando, e você vê como as coisas se completam, em uma nova eleição de Senado e Câmara Federal. E vai ter que passar alguma coisa pelo Senado e pela Câmara para aprovar para o presidente ter condições de colocar esse dinheiro na rua. Então, você vê como é importante agora ter essa reeleição de alguém que entenda a situação econômica do Brasil. Porque o governo vai ter que remanejar essa verba de algum lugar, principalmente nos primeiros 6 meses do ano que vem, porque senão a economia vai voltar e vai fechar muito comércio, vai fechar muita coisa. Então a gente espera que a partir de janeiro, aí, que faltam poucos dias, 20 dias aí para a gente começar o ano de 2021, o governo já entre com medidas mais enérgicas, mais eficazes para a gente poder conseguir ter uma visão de mais longo prazo. Eu, especificamente, Boturão, sou da opinião que o comércio tem que funcionar, um número maior de horas tem que ser ampliado, o número do comércio, para que as pessoas tenham maior facilidade de se locomover sem aglomerações. Aliás, Santos tomou essa decisão, né? O prefeito tomou essa decisão ontem, acertadamente, Praia Grande também está com essa decisão. Também São Vicente, por quê? Porque a gente sabe, nós estamos há 15 dias do início das férias de verão, e durante esses meses aí, de junho, mais ou menos junho até setembro, outubro, a grande quantidade de pessoas que alugaram imóveis na nossa região. A grande quantidade de pessoas que já pagaram o hotel para vir passar as férias no final de ano aqui. E o que vão fazer com essas pessoas? Vão proibi-las de sair de casa? Não vai ter como. Nós vamos ter 4,5 milhões a 5 milhões de pessoas na nossa região que vão ter que ir ao supermercado, vão ter que ir à farmácia, vão ter que ir à padaria. E como é que elas vão fazer com as pessoas que aqui residem? Então, quer dizer, vai ter um aumento significativo de pessoas circulando em uma cidade que tem uma estrutura já acomodada para 9 meses fora do verão. Então, é importante que esteja e mantenha essa ampliação do horário de atendimento. Para quê? Para que as pessoas possam ter a opção de ir em horários diferentes. A gente está aí na véspera da melhor data de vendas do comércio, que é o final de ano. Aí muito se fala do comércio eletrônico.
Tudo bem, mas e as pessoas que não têm acesso à internet, e as pessoas de mais idade, que são aquelas que não compram pelo No Brasil está comércio crescendo eletrônico? e tal, mas não é como os Estados Unidos, por exemplo, que já é uma E realidade. dobrou, né? O comércio eletrônico, o e-commerce nos Estados Unidos dobrou durante a pandemia. Mas os Estados Unidos, eu vou te falar que você compra na parte da manhã, a parte da tarde a mercadoria está na sua casa. É diferente. No né? máximo 24 horas a mercadoria está na porta da sua casa. Diferentemente no Brasil, a gente melhorou muito, viu, Altair? Antigamente nós tínhamos um prazo médio de entrega de mercadoria de 12 dias. Hoje nós estamos em 4. O Brasil tem melhorado, mas falta ainda um pouco mais de infraestrutura. Sem até dúvida. para a entrega ser mais barata. Porque não sei se vocês perceberam que durante a pandemia o custo de entrega de mercadorias pela compra eletrônica aumentou bastante, né? Sim. Então a gente precisa ter uma estrutura melhor para poder baratear isso. Então, uma informação rápida aqui, que surge aqui do site Poder 360, né, o Marco Santana? Sim. A Anvisa autoriza temporariamente, não entendi por que o temporariamente, mas autoriza temporariamente uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. Reunião extraordinária, a diretoria da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decidiu por unanimidade, hoje, quinta-feira, autorizar temporariamente o uso emergencial em caráter experimental de vacinas contra a Covid-19. A decisão, segundo a própria Anvisa, dispensa de análise de impacto regulatório e de consulta pública por alto grau de urgência e gravidade. A medida então, abre caminho para que empresas possam solicitar o pedido de emergência. Eu estou entendendo, então, que nós teremos realmente, me parece que a Coronavac será a primeira, né? Do Instituto Sinovac, né? É isso? Sinovac será a primeira, né? Já Aqui chegou, do governo né? do Estado, né? Já chegou aí, temos 1 milhão de doses aí para começar a vacinação. E Então temos o da Pfizer para quem também. quiser politizar aí, né, acho que realmente o governador de São Paulo, João Dória, conseguiu aí o seu intento, né? Escanteou Efeito lá, Dória. escanteou, efeito Dória, escanteou lá o governo federal e a Anvisa, acho que, na verdade, segue uma legislação que nós discutimos aqui ontem, né? Do senador Anastasia, né? Que para vacinas que tenham aí isso internacional, aprovação internacional, né? Não precisariam passar por todos os protocolos aqui no Brasil. Acho que é uma boa notícia alvissareira, né? Desde que seja na China, no Japão, nos Estados Unidos e na União Europeia, que é o caso, todas elas. Então, se for aprovado nesses 4 órgãos, né? Chinês, americano, o japonês e da União Europeia, ela vale para qualquer lugar do Brasil. É uma lei. Na verdade, qualquer lugar do mundo. Rapidamente, de Butrão, na verdade, os técnicos da Anvisa que tomaram essa decisão, eles anteciparam essa decisão para evitar um vexame, porque veja só, uma vacina que foi aprovada por os principais órgãos regulamentadores do mundo, né, dos Estados Unidos, do Reino, da Europa, do Japão e da China, aí chega aqui na Anvisa no Brasil, aqui não pode. Ia ser um vexame danado, né? Então, na prática, aconteceu isso daí. E aí, é um embate que os técnicos da Anvisa saíram vitoriosos, que eram contra os diretores, que são militares indicados por Jair Bolsonaro. A loucura, a loucura. Vamos para o break, né? Com essa boa notícia, então, se tudo caminhar bem, realmente, a partir de 25 de janeiro, estaremos sendo vacinados aqui no estado de São Paulo e Deus queira que realmente isso aconteça. Voltamos já. Muito bem, sequência do ponto de vista, Altair de Marco conosco, o empresário André Ursini, ele que preside aqui o Complexo Andaraguá, e o Marco Santana, atento às informações importantes, e uma delas já chegou aqui, a gente fechou o bloco anterior com ela, a decisão da Anvisa, autorizando temporariamente o uso emergencial das vacinas contra a Covid-19. Como eu disse antes do bloco ser encerrado, é provável, né, que essa vacina seja mesmo a Coronavac, a vacina do laboratório Sinovac, né? Ou Sinovac? Sinovac. Laboratório chinês, Sinovac. O insumo chinês, na verdade, para alguns loucos que ficam por aí dizendo que não vão tomar vacina chinesa, meu amigo, você já tomou vacina chinesa a vida inteira. Tá certo? Um exemplo prático aí que a gente tem aqui é contra o H1N1. Também. Né? Que é a tríplice viral. A tríplice viral, né? Outros vírus aí importantes que existem, alguns insumos todos vindos da China, que tem aí uma tecnologia extraordinária nessa atividade humana aí. Agora, em relação ao comércio, havia uma dúvida, né? Uma discussão, depois que o governador João Dória definiu que colocou o estado inteiro na fase amarela outra vez, né?
os horários deveriam ser diminuídos novamente, né? Comércio, shoppings, academias, essa coisa toda, né? E ficou aí uma expectativa até o dia de ontem, quarta-feira, para que isso fosse modificado pelo governo do estado. Não houve modificação alguma e alguns prefeitos tomaram a decisão, né? O André Ursini já se posicionou favoravelmente, acho que a decisão melhor é essa mesma, né, Altair? Olha, 12 horas de funcionamento do comércio, as pessoas vão ter mais possibilidade de escolher os seus horários, de não criar aglomeração, essa coisa toda, né? Eu entendo isso faz tempo já, Boturão, desde aquela época que teve um em São Paulo, na cidade de São Paulo, teve não sei, não me lembro mais, foi qualquer coisa de ônibus. E eu falei aqui no programa, ainda me lembro até hoje, que eu falei, pô, mas não é possível, se você diminui o número de ônibus, se você restringe o número de horários, você vai empinhocar de gente, né? Lá em Cambará a gente fala empinhocar, vai empinhocar de gente. Então, eu fiquei muito feliz aí quando eles estão abrindo aí, aumentando o horário, porque eu acho, a eleição provou isso, né? Começou aí as urnas 1 hora mais cedo, para que as pessoas de 60 anos tivessem prioridade. E, rapaz, isso foi você não tem noção de que tranquilidade foi. Claro que faltou muita gente, mas ficou muito fácil das pessoas votarem. Então, eu acho que essa tomada de decisão de ampliar os horários é uma coisa inteligentíssima. Eu não entendi até hoje porque que se restringe o horário, inclusive de banco. Passa na porta de banco, se você não vê 50, 60 pessoas todas aglomeradas, é pouco. Então, acho que essa decisão é a mais coerente possível. Também concordo, né? O Ursini também já se posicionou favoravelmente. Acho que é a melhor saída, o melhor caminho. Facilita aí para que as pessoas possam escolher, né, o melhor horário, enfim, né, evitar aglomerações. E o que a gente quer, né, é que se diminua aí esse contágio, que o vírus possa diminuir a sua circulação também, né? De uma maneira geral, a gente percebe que os estabelecimentos comerciais, shoppings, restaurantes, lojas, se prepararam para conter o fluxo de pessoas, controlar o fluxo de pessoas, medir a temperatura, passar álcool gel e higienizar devidamente. O grande problema que eu vejo no momento é o comportamento da população em si. O que você percebe aí é as pessoas ou simplesmente não usando a máscara, ou usando a máscara no queixo. Com o nariz para fora, na testa e assim por diante, né? Ou a pessoa, a pretexto de estar se alimentando, fica com o sorvete até ele derreter para poder ficar sem a máscara, né? Então esse é o grande problema. Eu acho que o grande desafio é conscientizar a população, porque o pior ainda não passou, infelizmente. Pois é, André Ursini, a gente falava aí sobre as dificuldades, sobre os problemas, e a região vai levando aí baques, né? E há muitos e muitos anos, há mais de 20 anos aí que a gente vem sofrendo aí com perda de postos de trabalho. A área portuária, por exemplo, não é? Que a gente tinha aí 60, 70 mil pessoas, né? 1000 moradores aqui da Entre Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, que atuavam na área portuária, né, que faziam o dinheiro circular aqui. Os Minas demitiu muita gente, Polo Petroquímico de Cubatão, enfim, né? Eu me refiro ao porto, né, porque hoje há uma informatização, né, praticamente total, né, das atividades portuárias. Muito mais gente hoje atua com o Porto de Santos do que atuava há 30 anos atrás. Só que o cara, para trabalhar, para atuar o Porto de Santos, ele pode morar em Miami, pode morar em Manaus, pode morar em São Paulo, pode morar em Tóquio. Não há essa obrigatoriedade de você ter aquela mão de obra antiga que tinha aqui, né, e que fazia o comércio fervilhar, né? Como é que a gente recupera isso? Qual é a tua visão em relação a tudo isso? Olha, Boturão, temos expectativa? Eu já venho há uns 2 anos aí criando uma discussão, principalmente com o governo do estado, e agora ganhei o apoio do presidente da Invest São Paulo, do Wilson Mello. Passou um dia inteiro comigo aqui na região. Tivemos num terminal do Porto de Santos, visitamos o prefeito Paulo Alexandre, levei ele à Praia Grande, e a gente temos uma reunião dia 17 de novo com ele. E agora estou trazendo a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Ellen. Por quê? Porque é o seguinte, a notícia que chega em São Paulo, lá para o governo do estado, o Porto de Santos bate recorde de movimentação. O que eles entendem com isso? Baixada Santista é milionária. A Baixada está muito bem. E o que eu tenho falado é exatamente o contrário. O Porto bate recorde porque ele está cada vez mais mecanizado, automatizado e cada vez menos humanizado. Quando você falou o Porto lá atrás, é porque você lembra que o grande empregador do Porto era a mão de obra operária, claro, que hoje não existe mais. Não existe mais. E essa mão de obra não foi aproveitada em outro lugar. O
que aconteceu com a nossa região? O último grande anúncio de investimento da nossa região foi em 2004, quando a Petrobras esteve aqui e falou que ia construir 5 torres, virou 4, virou 3, virou 2 e essa que está aí está arriscada a ser desativada. Então, assim, é muito triste a gente ver 16 anos se passarem e a gente não ter conseguido colocar nada em prática para gerar emprego na nossa região e a gente tem completas condições disso. Eu venho falando o seguinte, nós estamos ao lado do maior porto da América Latina, que ainda é o maior porto, que corre riscos, porque os portos do Sul e do Norte e Nordeste vêm cada vez mais também se equipando e criando condições de escoar mercadorias em condições melhores do que o Porto de Santos, mas a gente está ao lado da maior economia do Brasil, que é a capital de São Paulo, dentro do estado de São Paulo. Então, assim, o que a gente tem que criar? A indústria de transformação. A gente hoje exporta café, mas a gente não produz nada com o café. Você vê que a Alemanha é o maior exportador de café do mundo e não tem um pé de café. Ela compra o café do Brasil, o café da Colômbia, aí ela faz aquela cápsula de café e nós compramos o café de volta da Alemanha com um preço absurdo perto do que tem de café dentro daquela cápsula. E por que a gente não coloca essa indústria de transformação aqui dentro? Por quê? A gente tem o nosso rodoanel da Baixada Santista está pronto. Você sai do Guarujá, pela Cônico Domênico Rangoni, que é a conhecida Piaçaguera, Guarujá, você cruza o eixo Anchieta Imigrantes, você continua pela Padre Manuel da Nóbrega, você vai a Piruíbe. Dos 9 municípios da Baixada, 8 estão nessa rodovia, são 168 quilômetros de extensão, de Piruíbe ao Guarujá. A única cidade que não pega é Bertioga. A gente tem que criar o eixo de desenvolvimento econômico, é nesse nosso rodoanel que está pronto. Mas, e temos, por exemplo, outro dia conversando com o prefeito de Santos, quando o presidente da Invest São Paulo, ele falou, olha, a área que nós temos para o desenvolvimento da cidade de Santos é a área continental. Claro. A área que São Vicente tem para o desenvolvimento de emprego de São Vicente é a área continental. Praia Grande é a mesma coisa, Guarujá, Cubatão. Então, o que a gente tem que aproveitar? A gente tem que aproveitar que nós temos as áreas. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar para o governo do Estado que nós precisamos gerar emprego, que a nossa situação econômica é muito ruim. A gente só não está pior, Botorão, e eu falo isso, não me canso de falar, porque nós estamos muito próximo à capital. Então você pega uma grande parte da população que traz dinheiro para o nosso comércio, mas que ganha esse dinheiro na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, e gasta aqui. Porque se nós dependêssemos dos empregos da nossa região, a gente vê que a gente estava muito mal. Basta e as ver nossas também, restrições ambientais, hein? Isso São é profundas o que e terríveis. Isso é o que tem que ser conversado com o governo do Estado. E que quando a gente apresenta aí a área continental de São Vicente, de Praia Grande, de Santos especificamente, né? Vem aí restrições monstruosas aí pelo litoral afora todo. Exato. Né? Aliás, você pode colocar um tijolo que você já é tido como criminoso, vai ter que ser preso e tal. Embora façam aí coisas daí do Arco da Velha e tem gente que consegue escapar, né? Eu acho que tem um problema até pior do que o nível de restrição, que é a morosidade do órgão ambiental. Falar que se pode ou não pode. Por exemplo, o Andaraguá iniciou a tratativa em 2008. 2005. Vai fazer quase... Tem 15 daqui a pouco anos. vai fazer... Já saiu a licença ambiental? Saiu, não, mas o judiciário brecou. Então tá. Mas não, veja só, então esse é o grande problema. Então o empreendedor, que quer fazer um investimento que gera renda, emprego, tributos, ele fica sem ter uma resposta. Afinal, eu posso ou não posso? Eu dou continuidade a esse empreendimento ou não dou continuidade e vou procurar viabilizar em outro lugar. Né? Só que isso é o grande problema. Né? Santana, isso já caiu como uma crendice popular. Quando você conversa com um investidor e fala o seguinte, olha, na Baixada Santista tem uma área e fala, lá na Baixada não consegue fazer licenciamento. Não faz nada. Então é isso que a gente tem que reverter. O processo do licenciamento, vou até usar o exemplo meu próprio do Andaraguá, a gente começou esse processo em 2005, entrou na CETESB em 2008, em 2014 saiu a primeira licença, em março desse ano nós tiramos a segunda licença, que é a que permite começar a obra, começamos a obra em março e em setembro o judiciário veio e paralisou a obra e eu estou com ela paralisada e o julgamento do recurso só vai ser feito em março do ano que vem. Vê se isso é possível. É isso que dá insegurança jurídica para alguém querer investir na nossa região. Por isso que nós temos que ter o diálogo com o governo do Estado, Altério, para que as regras do jogo têm que ser claras. Se o desembargador falou na minha decisão que eu posso ocupar até 30% da área, eu posso ocupar até 30%. Só que no meu caso eu ocupo 19%. É menos. E mesmo assim ele manteve o embargo.
Então, quer dizer, o que não é claro é a regra do jogo para quem vai investir. As leis, inclusive, são conflituosas, né? Às vezes uma lei municipal, confronta com a estadual, que vem a federal. Aí tem uma lei federal. Foi o que aconteceu conosco, depois do processo iniciado na CETESB, que é o órgão licenciador do Estado de São Paulo, 48 índios se colocaram a 2 quilômetros do nosso terreno, a gente teve que passar pela FUNAI, que é um órgão federal, envolver o Ministério Público Federal para nos fiscalizar sobre isso. Então, quer dizer, essa mudança do jogo durante o acontecimento, índios. 48. E eu, no acordo que eu tive arco, que fazer... flecha, essas coisas todas? Não, eles tinham rede de Wi-Fi... Eles não sabem nem que é arco e flecha. E carro próprio e tudo mais. Celular? Celular, mas a gente fez um acordo com os índios, nós fizemos um acordo, acompanhado do Ministério Público Federal. Nós vamos comprar uma área de 6 milhões de metros quadrados que eles vão escolher. 6 milhões? 6 milhões, para colocar 48 indígenas. 6 milhões de metros quadrados? 6 milhões. Quantos metros? Metros quadrados? Metros quadrados. 6 milhões de metros quadrados. É muito metro, é muito metro. Agora, eu fico pensando aqui, o Boturão e André, num país sério, você começou o projeto em 2004, é isso? 2005? 2005. Aí a primeira licença saiu em? 2014. Então, como é que pode sustentar isso com uma empresa, um empresário vai ficar quantos anos? Tem 15 anos. 15 anos esperando. Isso não é um país sério, gente. Não pode. Isso não é um país sério. Não pode ser, não dá para ser. E depois de conseguir a licença, vem um outro órgão, vem o Ministério Público Federal e fala, não pode. Mas o outro falou, mas não pode, a gente não quer. Eu não acredito nisso. Mas uma coisa que a gente tem que deixar claro é o seguinte, a gente tem que criticar realmente essa morosidade, e até o Gabriel lembrou muito bem, que muitas vezes os diversos órgãos ambientais, eles batem cabeça, né? Tem o órgão municipal, o estadual, tem o federal, e eles, muitas vezes, eles não se comunicam, eles não se entendem. A gente não pode... Isso é uma coisa. Outra coisa é não defender o que o ministro do Meio Ambiente defende, que é passar a boiada. Não é isso. São coisas completamente diferentes. Eu sou ambientalista, porque às vezes, mas tudo tem limite. A gente defende a celeridade, a eficiência dos órgãos ambientais para falar assim, isso aqui realmente pode, isso aqui é ambientalmente sustentável, vai gerar emprego, renda, tributos e assim por diante. Isso aqui não, isso aqui é predatório, vai beneficiar apenas um grupo específico de empresários. Então, isso não pode. Eu sou um defensor do meio ambiente. Eu sou um defensor do meio ambiente, mas isso não está certo. É absurdo isso. Olha, eu também me considero um defensor do meio ambiente. Para vocês terem ideia, eu já plantei 2.200 árvores na cidade de Praia Grande, por conta do Andaraguá. Dos 19% de áreas que a gente vai utilizar para o empreendimento... E o que é Andaraguá? Andaraguá é uma plataforma logística, um aeroporto de cargas, uma área com 1 milhão de metros quadrados. Só de cargas. Uma área de 1 milhão de metros de galpões, onde a ferrovia que vem para o Porto de Santos passa dentro e a rodovia. Então é um complexo logístico multimodal, é um investimento de 1,3 bilhões de reais, que é privado, área privada, tá? E que vai gerar 17 mil empregos diretos. E é um empreendimento que a gente começou lá em 2005, com a ideia de construir. Na época, o prefeito Moreno me falou, André, se prepara, porque vai faltar aeroporto para a Copa do Mundo. Aí eu falei, prefeito... Qual Copa? Faltou plantar a Copa. Mas eu falei, prefeito, além da gente não poder operar passageiros lá, os aeroportos, o que falta não é pista, o que falta nos aeroportos era pátio. E você vê que eles resolveram, né? Então você vê, a gente começou a planejar, já passou a Copa do Mundo, já está chegando outra, já passou outra, e a gente não consegue resolver. Aí, Santana, deixa eu te falar, a questão da morosidade dos órgãos públicos, às vezes nem é culpa da CETESB, porque a CETESB, tanto a agência de Santos como a agência de São Paulo, ela age assim, empenhada no processo. O problema são alguns órgãos, por exemplo, você pega o IFAM, que é obrigatório passar, o Instituto de Patrimônio Histórico e Arqueológico Nacional. O IFAM, você é obrigado a passar na primeira licença, que é a licença prévia, você é obrigado a passar na segunda licença, que é a licença de instalação, e você é obrigado a passar na terceira licença, que é quando o empreendimento está pronto, que é a licença de operação. Então, às vezes, o IFAM trava essa licença e a CETESB não pode andar. Foi o que aconteceu comigo com a FUNAI. Eu fiquei 7 anos para fazer esse processo na FUNAI. Os 2 primeiros anos, o processo simplesmente paralisado. E aí tem um mérito do governo Bolsonaro, porque esse processo dentro da FUNAI andou porque o governo Bolsonaro, o ministro, colocou a mão e falou, não, vai andar porque não é absurdo não resolver. E ele pegou, encaminhou a sua diretora jurídica para cá, encaminhou uma equipe técnica e a gente conseguiu, em coisa de 1 ano, fazer esse processo andar. Mas a gente pega alguns órgãos que a gente não consegue, e aí a CETESB fica travada e ela leva a fama da morosidade. Mas, para você ter uma ideia, eu passei por 112 órgãos diferentes.
Hoje nós temos mais de 200 profissionais de áreas distintas trabalhando sobre isso. Então, assim, é muita coisa, é análise da água, que aí você depende de um órgão. Por exemplo, o IGC, o Instituto Geográfico Cartográfico, que pertence à Secretaria de Planejamento do Estado, tem 2 técnicos para analisar todos os processos do Estado de São Paulo. Não é possível, né? Então, como é que você faz quando você depende de um parecer do IGC? Eu precisei retirar um presídio lá de dentro. Nós vamos construir um presídio novo para o governo do Estado. São 65 milhões de investimento nosso de compensação social. Só dentro da Secretaria de Administração Penitenciária, eu fiquei 3 anos negociando onde eles iam querer o presídio para que a gente construísse. Então, quer dizer, é muita burocracia para fazer o Brasil andar. Vamos para o intervalo e já voltamos na sequência do ponto de vista, em instantes. Vamos na sequência aqui do nosso ponto de vista, né? Vamos dar mais espaço para a gente entender direitinho, né? O projeto Andaraguá, que desde 2005, né, vem sendo aí, vem a luta, né, para que possa ser colocado em prática pelo André Ursini, já explicou todas as situações, questões ambientais, o respeito aí à população indígena, a fabulosa população indígena de 48 índios, né? É como no litoral norte, né? Havia uma discussão, estava no Supremo, né? Agora era uma decisão lá, né? Eu não sei quantos milhões, né, de metros quadrados para 500 índios, 400 eu não sei quantos índios, e era entre Boracéia, a parte de Boracéia em Bertioga, uma parte enorme do litoral, margeando a serra, né? E entrando pela Boracéia se divide entre Bertioga e São Sebastião, né? Então, Boracéia, passando por São Sebastião, ou seja, parte gigantesca de área, 2 municípios, para você instalar 500 índios que, obviamente, estão querendo lá Wi-Fi, não é? Redes sociais, um carrinho para usar, não é? Amigo, não sou contra índio, não é isso. Entendeu? A cultura a gente tem que preservar, evidentemente, mas como é que você vai fazer para voltar a 500 anos atrás, né? A época que a terra era deles? Não é só se a gente fizer isso, né? Mas, infelizmente, o litoral e a Baixada Santista, eles estão condenados a esse sofrimento. Bom, em que patamar se encontra hoje o projeto, se é que a gente pode ainda chamar de projeto, ou já de realidade, enfim, Ursini? Então, Boturão, a gente teve aí uma decisão judicial em setembro agora, passado, paralisando a nossa obra, né, suspendendo a nossa licença, em razão de uma decisão no Tribunal de Justiça, de uma ação movida pelo Ministério Público Estadual, uma ação civil pública. Ministério Público Estadual do Meio Ambiente, ou não? Isso. É uma ação civil pública pedindo a anulação de todo o processo do licenciamento ambiental e o desembargador... Que lá atrás erraram. Não, eles entendem que a área não pode ser utilizada para nada, tem que manter a área do jeito que está. Só que a gente gasta ali 4,5 milhões de IPTU por ano. 4 milhões e 500 mil reais por ano de IPTU. A gente tem o zoneamento municipal, que é o que eu expliquei para o desembargador. Eu não estou querendo inventar nada. Em 1968, tem um decreto do interventor de Praia Grande, Praia Grande tinha apenas 3 anos nessa época, constituindo como distrito industrial de Praia Grande essa área exatamente onde está o Andaraguá. Em 1983, teve outro decreto. Em 1989, outro decreto para se fosse construído um parque industrial em Praia Grande. Só que nunca houve interessado. A partir do momento que a gente começou a adquirir as áreas, hoje nós temos lá 12 milhões de metros quadrados para conseguir fazer o empreendimento, o item número 1 do processo de licenciamento ambiental da CETESB é a certidão de uso e ocupação de solo emitida pela Prefeitura, dizendo que lá se permite construir aquele empreendimento. E isso foi me dado. Também temos o zoneamento estadual. Vocês devem lembrar aqui, a questão de anos atrás, da discussão do famoso zoneamento ecológico, econômico costeiro. Sim. Ficou 13 anos em discussão na Baixada. Claro que lembro. E o Andaraguá está classificado como Z5T, que a denominação diz que permite empreendimentos aero-rodoportuários, que ele se enquadra, Z5T, terrestre. Então, nós temos zoneamento municipal, nós temos zoneamento estadual. E outra, a lei fala que em área de Mata Atlântica você pode utilizar até 30%, nós ocupamos 19%. Então, você acha que precisaria ter zoneamento ecológico, econômico, ecológico, municipal e estadual? Isso aí não cria mais problema? Hoje sempre o estadual sobrepõe o municipal e o federal sobrepõe o estadual, né? Pois é. Mas o que normalmente acontece é o município, num empreendimento como Andaraguá, o que ele deu foi uma certidão dizendo o seguinte, olha, eu não tenho condições
humanas, física, tecnológica, de fazer o licenciamento, você conversa com o governo do Estado. Ele não interfere, muito pelo contrário, ele ajuda, porque quando você precisa fazer as audiências públicas, a reunião do CONSEMA, do Conselho Estadual de Meio Ambiente Municipal, aí a Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, ela organiza, faz tal, e ela faz os ritos para o governo do Estado, mas sobrepõe sempre o zoneamento estadual. Agora, a gente tentou explicar isso nos nossos embargos declaratórios, fizemos uma tentativa de uma audiência de conciliação agora no dia 23 de novembro, que infelizmente o Ministério Público não quis conciliação, e aí o desembargador suspendeu até março o processo para poder dar a sua decisão. Esperamos que ele revogue essa medida de paralisação nossa, que a gente consiga continuar o empreendimento. Eu me coloquei à disposição que caso o Ministério Público, a Procuradoria do Estado, queira conversar para que a gente possa, se eles entendem que tem alguma área que a gente não pode utilizar, ou eles entendem que a gente tem que fazer algo diferente do projeto, embora eu sempre digo o seguinte, nós temos 12 anos de análise, quer dizer, deveria ter sido falado isso antes, deveria ter sido proposto antes, André, que a gente está disposto a conversar para resolver, né? Só para quem está em casa entender, e eu também, essa área que vocês estão ocupando lá, porque às vezes a pessoa está em casa e fala, eles estão derrubando toda a Mata Atlântica lá. Não é lá na Mata Atlântica, né? Essa área é uma área aqui embaixo já, da área continental. Não é derrubar a Mata Atlântica. Não, né? não, é assim. Só para as pessoas entenderem mesmo. Nós temos ali, quando a gente desce a serra, o Parque Estadual da Serra do Mar, né? Quando a gente chega, imaginamos assim, descemos a Imigrantes, quando a gente chega ali na cidade de São Vicente. Na área plana. Aquela área plana ali, do lado direito, entre o Parque Estadual da Serra do Mar e a cidade. Ainda tem uma chamada assim, zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar. Tá, vocês não estão lá, tá bem antes. Não, nós temos depois, nós estamos na área urbana da cidade. As pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas pensam que está derrubando árvore, viu, doutor? Não, está lá, não é aqui embaixo, retinho ali, ó, Praia Grande, sabe, chamada terceira zona toda, ali. Isso, bem do lado da terceira zona, exato. Isso. A área é totalmente plana, depois do Rio Branco que passa lá atrás, aí é toda a nossa área de preservação, são 8 milhões de metros quadrados, que a gente fez um projeto inédito, que é construir um parque da biodiversidade. Eu resgatei, lembra do desenho do Zé Colmeia, do guarda de parque, aquele que usa aquele chapéu? Sim. Nós criamos a figura do guarda-parque. Para quê? Para que ele faça trilha guiada, visita ecológica, educação ambiental com as crianças das escolas. Então a gente criou essa figura e para que não deixe ter invasões nessa área. Porque normalmente quando se faz empreendimentos, o que eles fazem com a área de preservação? Passam para o município tomar conta. E a prefeitura não vai ter guarda suficiente para isso. Então o que a gente fez? A gente ficou com a responsabilidade de tomar conta. Para quê? Para que a gente mantenha a área intacta e além disso, eu estou trazendo alguns laboratórios de algumas universidades para a gente fazer estudos dentro da área. Então realmente é para se preservar, é para manter trilhas guiadas, educação ambiental. Então, realmente a gente criou algo diferenciado. E criamos também, Altair, uma coisa diferente que nós não temos aqui na nossa região, que é uma fundação voltada à qualificação da mão de obra. 5% da nossa área, 112 mil metros quadrados, eu tinha que deixar de área destinada à área de conservação de praças e áreas que eu não poderia mexer. Aí o que eu fiz? Eu conversei com a Prefeitura de Praia Grande, a gente vai utilizar essas áreas para construir uma ETEC, uma FATEC, uma faculdade de tecnologia privada que eu discuti em Singapura e já discuti nos Estados Unidos, uma das duas eu devo estar trazendo, para a gente conseguir qualificar a mão de obra. A ideia é, aquele operário da construção civil que trabalha durante o dia, ele ter oportunidade de se qualificar à noite, para que depois, quando venha um inquilino para o galpão, ele esteja apto para poder se apresentar ao mercado de trabalho. Então a ideia é criar incentivadoras, criar startups, criar aceleradoras, criar aquelas incubadoras de empresa para empreendedores individuais. Então, quer dizer, a gente está criando oportunidade para todos. 5% da arrecadação na taxa de administração do condomínio vai manter essa fundação. Então, quer dizer, a gente tem aí, dando oportunidade para todos. A gente não está querendo ali implantar um empreendimento, ser dono, fechar as portas. Não, muito pelo contrário. Você falou da Uzi Minas, e é um exemplo que eu sempre cito. Quando eu era criança, na cidade de Santos, a gente via a figura do Cozipano.
Cozipano era uma figura sempre bem arrumada, bem alinhada, esperando o seu ônibus Breda levá-lo para o trabalho. Ele tinha orgulho de onde ele trabalhava. E eu sempre digo que o dia que eu tiver a satisfação completa é o dia que o Andaraguá se torne um orgulho para a comunidade. Aí é que a gente vai ter a satisfação completa. Lucine, você sendo otimista e que você consiga reverter essa decisão no ano que vem. Logicamente, o plano inicial já foi meio que prejudicado, mas sendo otimista, conseguindo uma decisão favorável, em quanto tempo você acha que consegue colocar o complexo em funcionamento? Porque esse projeto, ele responde muito a pergunta que muita gente faz aqui, de oferecer à região uma atividade econômica pujante que agregue valor às mercadorias, porque as mercadorias não apenas transitem aqui pelo nosso Porto de Santos, né? Para gerar emprego, gerar renda, gerar tributos, né? Agregar valor a essa mercadoria, que eu acho que isso é muito importante. Seria bom que tivesse não apenas um Andaraguá, mas vários outros pela nossa região aqui, para que a nossa Baixada Santista tenha realmente um desenvolvimento econômico necessário para a nossa população. Então, quando é que você acha que poderia começar a funcionar? Nós contratamos em 2015, assim que saiu a primeira licença, uma das maiores empresas de consultoria, que é a KPMG, para fazer a viabilidade econômica do projeto e me dar uma noção de como seria a ocupação, porque a gente tem lá 1.100.000 metros de galpões. Nos estudos, na época, me falaram o seguinte: a cada 2 anos você ocupa mais ou menos 200 a 250 mil metros quadrados de galpões. Então, o que a gente fez? A gente dividiu o empreendimento em 5 fases. A primeira fase era a construção do aeroporto e 250 mil metros de galpões. Depois, a cada 2 anos, eu vinha fazendo uma nova fase. Com essa exigência da FUNAI de que a gente tem que adquirir uma área para transferir o indígena para poder fazer o aeroporto passou para a segunda fase. A primeira fase, eu estaria construindo 250 mil metros de galpões nos primeiros 2 anos. Eu tenho condições de deixar isso pronto. E depois, na segunda fase, eu faria o aeroporto e mais 250 mil metros de galpões. Então, é assim, quando você me perguntar de 2021 e 2023, a gente está cortando a fita da primeira fase. 2023. Se a gente começar em 2021, em 2 anos eu faço a primeira fase. A segunda fase, com o aeroporto, 2025 a gente estaria inaugurando. Depois, a cada 2 anos, uma fase. A gente ainda tem lá dentro um hotel, uma torre de escritórios lá com 162 salas e um mall com 87 lojas. Por quê? 17 mil pessoas circulando ali dentro, tem que lugar para tomar um café, comprar alguma coisa. Então, assim, isso entraria na segunda fase também. Então, assim, com 2 anos a gente já Orsini, lá em 2005, quando você concebeu o projeto... Não imaginaria que ia ficar 20 anos. Qual era a sua expectativa de começar a funcionar? Assim, eu tinha uma expectativa de que o mais difícil nesse projeto era o licenciamento ambiental, mas na minha cabeça não passava de 4 anos. Eu imaginei que eu ia chegar aos meus 40 anos tocando aquilo. Eu tô com 52. Mas você imaginou que ia levar os netos para ver a inauguração? Para ver a inauguração. Meu filho era pequeno, já trabalha, já é adulto, já se formou em faculdade. Pois daqui a pouco ele vai levar o neto na inauguração. E tem o Ministério Público agora em cima de novo para anular tudo aquilo que foi feito até aqui. Né? Caso isso não seja revertido, não há futuro para Andaraguá? Olha, o futuro seria o recurso a Brasília, mas a gente estuda muito se a gente vai fazer ou não. Eu, particularmente, assim, digo que a minha força está no limite, porque embora eu tenha investido 15 anos de trabalho, eu também tenho investimento de recurso, tem sócio, tem fundo por trás que já tinha assinado com a gente para colocar o dinheiro para a obra. Com essa decisão judicial de setembro, nós perdemos um fundo com 750 milhões de reais. Quer dizer, hoje a gente está aí em conversa com alguns outros fundos. Hoje de manhã eu fiz uma reunião, mas a primeira pergunta que eles fazem, mas ia reverter o judicial? Enquanto não reverter o judicial, ninguém quer colocar dinheiro. Claro. Então, assim, hoje eu digo para você, a gente vai analisar se vale a pena ou não vale a pena. O que eu digo sempre é o seguinte, o que não pode é a gente ter a responsabilidade de pagar 4,5 milhões de IPTU por ano numa área que você não pode utilizar para nada. Isso então aí, se isso vier por água abaixo, o correto seria que você recebesse de volta, né? Eu cheguei a cogitar isso pelo seguinte, porque é o que eu falei para o governo do estado. Eu tenho o zoneamento municipal, eu tenho o zoneamento estadual e eu tenho o licenciamento ambiental aprovado. Quer dizer, como é que fica a minha situação agora, o investimento que a gente fez? Nós hoje temos colocado lá, entre terreno e o que nós gastamos esse ano, 650 milhões de reais. Eles nunca falaram para você assim, para aí, vai perder tempo aí na Baixada. Vai ali para
região vai no interior, noroeste Campinas, aqui do vai em estado. Bauru, Marília, Vai lá, Ourinhos, resolve isso aí. né? Em 2 anos tá tudo pronto, rapaz. Nós vamos lá ajudar você. Lá em Cambará a Vamos gente ia lá tirar essa embaixo. área. Lá em Cambará a gente Vai ia dar descer essa lá, área para vai ele. descer lá pra Baixada, pro litoral, lá não pode nada. É uma complicação. Alguém já falou isso pra você? Olha, Butrão, eu vou falar que muita gente fala, mas assim... É triste a gente- para nós que moramos aqui na Baixada Santista, porque é uma demagogia barata com relação a essa coisa do meio ambiente, né? Porque onde está centrada hoje a cidade de Paris, está sentada a cidade de Roma, onde está Londres, onde está Nova York, tudo tudo isso aterrado, era né? mato, tudo isso aterrado. foi aterrado, tudo construído. Bilhões de árvores foram derrubadas, o meio ambiente foi arrasado por tudo isso, tá certo? E os países avançam, são países do primeiro mundo e essa coisa toda, né? Por isso que eu falei aqui várias vezes em relação às questões ambientais, evidentemente que essa postura aí Do ministro, não. vergonhosa do ministro, ninguém pode aceitar isso, né? Vamos, passa boiada, passa tudo, não é, passa tudo. Agora aqui é diferente, na Baixada, litoral e tal, não é que não passa tudo, aqui não pode nada. E é meio assim, incoerente, né, Butrão? Porque a gente fala o seguinte, eu sou obrigado, primeiro, preservar 81% da área, ocupar 19%. Esses 19% que eu vou ocupar, eu sou obrigado a comprar uma área para o governo do Estado de São Paulo dentro do Parque Estadual e dar uma área do mesmo tamanho para o governo do Estado. Compensação. Isso. Então, quer dizer, esta área que eu estou suprimindo a vegetação, eu sou obrigado a dar uma igual para o governo do Estado. Além disso, eu sou obrigado, para cada árvore que eu tiro, plantar outra. Então, quer dizer, não é que a gente vai ter uma perda de vegetação, de árvores, não. Simplesmente a gente vai fazer o plantio disso em outros locais. Uma troca. Então, quer dizer, assim, falar que você, aqui eu tenho 10 árvores, vai passar a máquina, não vai ter mais 10 árvores. Vamos ter 10 árvores. Só que elas vão estar colocadas em outro lugar, dentro do mesmo município. Olha, isso é um tema muito bom para a gente fazer aí mais uns 80 programas, né? E ficarmos aqui extremamente irritados, porque você viaja pelo interior afora, como lembrou o Altair, é ponte, é túnel, é heliponto, é aeroporto, Barragens. é viaduto, é o diabo que os carregue, tá certo? E aqui a gente tem sempre essa dificuldade. Agradeço muito ao André Orsini, espero que você tenha sucesso, vamos trazê-lo Prazer aqui em foi outras meu. oportunidades. Obrigado, Altair, Santana diariamente conosco. 1h30 da tarde aqui na Santa Cecília TV, o Ponto de Vista, sempre ao vivo, e a reprise às 8 da noite. Obrigado, valeu, gente. Tchau.